Bom dia! Quarta-feira é dia de quê? Quarta-feira é dia de ser feliz, como qualquer outro dia. E a gente já vai começar nessa animação. Vamos ser felizes? Gente, tá dando um reflexo aqui na minha testa que tá uma beleza, né? Bom dia! Eita, gente que acorda cedo e se predispõe a ter um dia diferente, a ter um dia lindo, incrível, a ter um dia promissor, a ter um dia intencional. Eu sempre vou trazer isso para vocês. Qual é a sua intenção no dia de hoje? A gente tem que ter uma intenção. Tem um treinamento que eu já participei e que hoje eu faço parte dessa educação, onde a gente coloca a intenção no nosso dia. A gente cria o nosso dia logo pela manhã, para que nós tenhamos aquele dia que nós criamos. Se você se levanta e você não sabe como vai ser o seu dia, você não se propõe a ter um dia incrível, então tudo o que acontecer no seu dia vai estar fora do seu controle. E é claro que nem sempre a gente pode controlar tudo o que acontece no nosso dia. Mas se você coloca uma intenção, a probabilidade daquela intenção acontecer é muito grande. Então, cria o seu dia. Declare como é que você quer o seu dia. Hoje o meu dia será desta forma. Declara isso. Se você não fez isso ainda hoje, faz agora, vai. Dá um tempinho aí. Declara para você, declara para o universo como vai ser o seu dia. O que você planeja para esse dia? O que você busca para esse dia? Mas é muito importante que você planeje o seu dia. Ter uma intenção no dia não é ter expectativas, tá? A gente tem a intenção, declara a intenção e abre mão da expectativa. Porque expectativa borra a maquiagem e dá dor de estômago. Então, sem expectativas. Apenas seja. Lembra do exercício de ontem? Ser para ter. Aliás, quem estava comigo ontem no desafio, quem conseguiu fazer o desafio do ser? Quem está aqui e conseguiu fazer o desafio do ser? Me conta. Como foi fazer o desafio do ser? Ser amor, ser prosperidade, ser abundância. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a ficar presente, Penélope quer participar da live. Quando eu comecei a ficar presente para essa questão do ser, e eu passei a ser prosperidade, eu não precisei fazer muito esforço para as coisas começarem a acontecer na minha vida. A prosperidade e a abundância. Então, eu tenho a intenção de todos os dias acordar dentro de um mundo próspero e de um mundo abundante. E eu estou sempre, a partir disso, eu estou sempre recebendo convites de trabalho, eu estou sempre recebendo convites para novos projetos. E tem sido incrível. Eu ganho presentes de amigos. E assim, presentes que não tem preço, sabe? Então, é muito importante a gente criar a nossa intenção quando a gente se levanta. Fala para mim, qual é a sua intenção no dia de hoje? Hoje nós estamos no 17º... Vai falando aí, tá? Quero saber qual é a sua intenção no dia de hoje. Se você não tem uma intenção, cria uma intenção agora. Hoje a gente está no dia 17 do desafio da autoestima. Nós estamos quase terminando os 21 dias. E se você participou desde o primeiro dia e fez todos os dias do desafio, eu tenho certeza que hoje a sua mentalidade já é uma mentalidade diferente, que já está fortalecida na autoconfiança e na autoestima. Eu tenho tido muitos feedbacks dentro do grupo do WhatsApp da galera que está participando aqui comigo, mas eu também tenho tido feedbacks no meu particular, né? Tem pessoas que não conseguem ainda se expressar dentro do grupo e acabam mandando no privado para mim.
mas são feedbacks incríveis. Feedbacks que realmente estão fazendo, que me mostram que esses dias fez a diferença na vida dessas pessoas. E eu já fico grata quando eu consigo plantar uma semente no coração de alguém. A Lu tá falando assim, Rê, tô diferente depois de ontem, é como se eu comecei a tirar os meus olhos dos outros e conseguindo colocar em mim. Isso o externo não me afetou, como me afetava e me sentia, ai, que maravilhosa, Lu! Nossa, que incrível! Olha, parabéns! Tô muito feliz de ler isso, muito feliz de ler isso, de verdade. Que incrível! E olha, Lu, você só conseguiu porque você se permitiu. Porque qualquer um pode vir aqui e você pode ouvir qualquer live, você pode ler qualquer livro, você pode assistir qualquer coisa. E aquela informação simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas você não. Você pegou para você, você praticou. E isso te deu a possibilidade do que você está acabando de me dizer agora. De mudar o filtro, né? Mudar o filtro. Incrível. Olha, tô muito feliz por você, de verdade. Incrível. Maravilha. E hoje nós vamos falar sobre expectativas. Ah, e essas expectativas. Gente, lembra dessa frase sempre. Expectativas borram maquiagem e dá dor de estômago. Quando a sua expectativa é frustrada, o que acontece? A gente entra dentro de um poço de mágoa, né? De incapacidade, de revolta muitas vezes, e a gente chora. Ou a gente esperneia ou faz birra. Não é porque a gente é adulto que a gente não faz birra, a gente faz. Muitas vezes a gente faz. Então, o melhor que a gente tem a fazer é não criar expectativa. Mas como é que faz isso, Senhor? Como que eu não crio uma expectativa? E eu quero começar falando sobre 2 tipos de expectativas. O primeiro tipo de expectativa é quando você cria a sua expectativa apenas assim, você entrega esperando receber alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. De repente, você está com uma pessoa, você vai lá e presenteia esta pessoa, mas no fundo, você quer ser reconhecida. No fundo, você quer que a pessoa faça o mesmo por você. Porque é o que você faz, né? Aquela coisa, faça aos outros o que gostariam que fizesse com você. Então, você vai lá e dá um presente. Você gostaria que fizesse com você. Só que essa pessoa não te retribui. Então, você criou uma expectativa de dar para receber. Mas aí você não recebe. Ou então, você cria uma expectativa que alguém tem que fazer alguma coisa por você. E essa pessoa não faz. Ou alguém tem que reconhecer todo o esforço que você está fazendo. Mas essa pessoa não reconhece. Essas expectativas que você cria são ilusões da sua mente. O outro não tem nada a ver com as expectativas que você criou. Márcia está dizendo que está tendo uma mudança incrível a ponto de outras pessoas perceberem e ficarem felizes por mim. Amo, amo, amo. Essa é a maior prova, quando os outros percebem que você está diferente. Ai, que delícia. Então, voltando na expectativa, o outro não é responsável, ele não está aqui para atender às suas expectativas. E nem você está aqui para atender a expectativa de ninguém. Não está. Mas existe uma segunda linha da expectativa, onde você é sim responsável pela expectativa que você cria no outro e o outro é sim responsável pela expectativa que ele cria em você. Como é isso? Quando você dá a sua palavra para alguém, né? Você fala que você marca um compromisso com ela ou você fala que vai fazer tal coisa e você não comparece no compromisso, ou você desmarca em cima da hora, ou
você não faz aquilo que você disse que ia fazer. Então você, quando deu sua palavra, gerou uma expectativa na pessoa. E aí você foi lá e não fez aquilo que você disse. E quando isso acontece, você é responsável pela expectativa que você gerou. O contrário é a mesma coisa. Se alguém vem e te dá a palavra dele sobre algo e essa pessoa não cumpre, você fica esperando que ela cumpra a expectativa dela. Então, nesse caso, sim, ele é responsável também pela sua expectativa. Gente, uma das coisas que eu mais valorizo nessa vida é a palavra da pessoa. Se eu te der a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Mas quantas pessoas dão a palavra e não cumprem a palavra? Bom dia, Maria. Bom dia, Márcio. A Lu falou aqui, ó. Intenção, aumentar minha intenção cada dia. E é de hoje não buscar fazer algo diferente de ontem, uma que seja. Lu, eu não entendi muito bem. Mas enfim, não errei. Buscar fazer algo diferente de ontem. Buscar fazer algo diferente de ontem. Perfeito, ótimo. Quer coisas diferentes, faça coisas diferentes. Muito bem. Gente, tem pessoas aqui, acabei de ver uma mensagem de alguém que está dizendo que não vai ter live hoje. Que está perguntando se não vai ter live hoje. Quem está no grupo, pode avisar no grupo que a live já está no ar? Quem está lá no grupo? Avisa lá, manda o link, sei lá. Eu não consigo fazer isso, senão eu vou sair daqui. Mas deixa eu ver se eu consigo mandar um aviãozinho aí. Vamos mandar aviãozinho para convidar as pessoas? O assunto de hoje é um assunto muito interessante. É um assunto que vai ajudar muita gente, de verdade. Se a gente consegue captar a questão da expectativa, a gente consegue muitas vezes eliminar muitas dores, tá bom? Então vamos lá. Então lembra duas linhas de expectativas, uma que é aquela que eu crio sozinha, ninguém me falou nada e eu crio sozinha e aí eu sofro porque quando ela é frustrada, e aquela que o outro me dá a palavra dele e ele também é responsável quando ele não cumpre, certo? Porém, tanto em uma quanto na outra, é preciso termos consciência do nosso papel, consciência de que somos seres humanos e somos falhos. Quando o outro não cumpre com a palavra dele, saiba que ele está lidando com alguma coisa. Quando ele não cumpre com a palavra dele, possivelmente ele está passando por alguns problemas internos que o impedem de cumprir a palavra, e pode ser também que isso tudo esteja no subconsciente dele. Tudo no subconsciente dele. Ele não sabe o motivo pelo qual ele está fazendo isso. Ele não sabe o impacto que causa dar uma palavra e não cumprir. E aí eu faço essa pergunta para você. Você já deu a sua palavra e não cumpriu? Você tem ideia qual é o impacto que você causou na vida dessa pessoa? Muitas vezes a gente nem sabe porque o outro não comunica. E muitas vezes o outro que deixou de cumprir a palavra com você também não sabe do impacto porque você não comunicou. Então, o que acontece é que uma das principais causas da dor emocional é a decepção. Uma das principais causas. E talvez seja uma das dores mais intensas que nós podemos passar. Porque ela deriva das expectativas, né? Das expectativas, do sentimento que nós confiamos em alguém, que nós confiamos nas pessoas. Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente espera lealdade, pessoas que a gente espera fidelidade, pessoas que a gente espera um tratamento justo. Porque nós
tendemos a ser justos com ele e nós queremos que o outro seja justo com a gente também. Então, são inúmeras as razões que provocam essa decepção. E as consequências dessa decepção, elas podem comprometer a forma como a pessoa lida com a vida dela. Vou te dar alguns exemplos. Quando a gente sofre uma traição, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu sofri uma traição, eu não esperava por isso. Eu tinha a palavra daquela pessoa de que seria fiel a mim, de que seria um relacionamento transparente, de lealdade e fidelidade. E aí ele vai lá e trai. Qual foi o impacto em mim? De me sentir a pior mulher do mundo, de me sentir feia, trocada, de me sentir enganada. Um impacto de que nunca mais eu confiaria em ninguém. E quando você sofre um impacto desse, é um trauma, você passa a tua vida inteira, ou boa parte dela, enquanto você não se trata, enquanto você não se cura, não se permitindo mais amar. Tamanho impacto de uma traição. Você passa a não confiar mais nos homens, no caso das mulheres. Você passa a não confiar que existe um amor verdadeiro, capaz de ser fiel. E isso tem um impacto também nas outras áreas da vida. Quando você não está bem no relacionamento, isso impacta na tua área profissional, porque você não consegue se concentrar em outra coisa, a não ser ficar remoendo aquela traição. A não ser ficar remoendo aquela decepção que a pessoa também teve responsabilidade de causar em você. Bom, uma outra forma da gente... deixa eu ler o que o Tiago trouxe aqui. Acredito na expectativa declarada e não declarada. Expectativas são geradoras dos piores sentimentos e demonstra uma das maiores fraquezas e limitações dos humanos. Com certeza, sim. Dói. E dói muito. E não é fácil abrir mão das expectativas. Não é. É um treinamento diário e constante. Geradoras de muitas doenças psicossomáticas. Opa, com certeza. Nesse momento de pandemia, a gente pode ver isso também. Não é fácil. Uma outra forma, né? Uma outra razão, aliás, da gente ver uma expectativa frustrada, além daquelas que estão dentro de um relacionamento amoroso. Quando, por exemplo, aliás, estão dentro... Não, eu vou falar ainda dentro de um relacionamento, além da traição. De repente você tá num relacionamento que parece que tá tudo bem. E aí tem uma quebra, tem um rompimento abrupto nesse relacionamento. E aí o que acontece? Como assim, né? Você fica, como assim? Eu tava bem até ontem, agora ele não quer mais nada comigo? Largou assim? Então... O Jorge tá falando, tem nada a ver aquele barquinho lá atrás. É bem calmante. Esse barquinho, minha mãe, ele balança sozinho, tá? Ele é assim, balança sozinho. E minha mãe trouxe de Veneza para mim. Então, quando você sofre esse rompimento abrupto no seu relacionamento, qual é o impacto? Raiva, muitas vezes se sente culpa, vontade de se vingar. Muitas vezes a gente fica paralisado, né? Então, é algo que realmente te impacta de uma forma profunda. Outra razão quando a gente sofre com as expectativas, né? Quando você é demitido do trabalho e você não está esperando aquela demissão. Ou então, quando você está esperando uma promoção e vai ser anunciada essa promoção, quem é que vai ocupar o cargo, e não é você. E você estava crente que seria você. Você se acha merecedor daquilo e de repente não é você. Você criou uma expectativa e essa expectativa foi frustrada.
Qual é o impacto disso? Você fica lá sem entender os motivos e você pode deixar de acreditar que o seu empenho vale a pena. E eu tenho certeza que todos nós já vivemos grandes decepções na vida. Todos nós. Seja com os pais, com os nossos amigos, com alguns familiares, seja com o namorado, marido, esposa, namorada. Nós já sofremos grandes decepções. E aí, a pergunta que eu faço é: ok, alguém decepcionou você? E o que você fez com a decepção que o outro causou em você? O Jorge está dizendo que é um cara muito pessimista. Foi criado em um paradigma onde não devo pôr expectativa em pessoas ou assuntos ligados a profissionalismo. Jorge, tem duas coisas aí. Uma pessoa que não cria expectativas não necessariamente é uma pessoa pessimista. Só não cria expectativas e é uma pessoa consciente disso. Agora, ser pessimista tem um outro impacto. Oi, Sheila, bom dia. Hoje nós estamos falando sobre expectativas. Então, a decepção, ela existe sempre em função da expectativa que a gente cria em torno de alguém. Isso já ficou claro aqui, né? E nem sempre a gente percebe conscientemente que nós criamos expectativas. O que ocorre é que a gente espera do outro a mesma atitude que nós acreditamos que seria nossa, né? Então, eu faria de tal forma. E aí eu não entendo por que ele não faz desse jeito. O mínimo que ele poderia fazer é me pedir desculpa. O mínimo que ele poderia fazer é tal coisa. Por quê que a gente fica nesse tipo de pensamento? Porque a decepção é filha da expectativa, exato. Por que a gente fica nesse tipo de pensamento? Porque nós estamos depositando no outro aquilo que nós queremos que ele faça de acordo com o que nós faríamos. Olha como isso é algo que você precisa prestar atenção. E é a partir da consciência de que o outro é ser humano, também como eu, como você. E todo ser humano é falho. E quando eu tenho essa consciência, é uma chave para eu começar a... Como é que eu vou dizer isso? Para eu começar a treinar essa questão da expectativa e não ter expectativa, né? E eu quero falar uma coisa para você. Pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas curadas curam pessoas. Se alguém feriu você, você pode ter certeza que é uma pessoa ferida. Porque não tem cabimento uma pessoa curada ferir alguém. Não cabe, entende? Se alguém feriu você, essa pessoa está ferida. Mesma coisa se você ferir alguém, com certeza você está ferida. Então, quando a gente começa a olhar para o outro como o ser humano que ele é, passível de falhas, assim como nós, eu consigo abrir mão dessa expectativa. Se você se deixar levar pela dor, o que você vai ter é mais dor. Se você ficar remoendo aquela mágoa, é isso que vai te consumindo cada vez mais. E eu já trouxe uma questão em relação a isso quando foi o desafio do perdão, que é a questão de a mágoa, ela produz veneno em nós. Nós produzimos, né? Não é a mágoa que produz nada. A mágoa é um sentimento, mas sou eu que estou mantendo ela aqui. Então eu estou produzindo veneno. E quem está tomando esse veneno sou eu.
Não é aquele ser lá que me magoou. Não é o cara lá que frustrou as minhas expectativas que está tomando esse veneno. Ele não está nem sabendo, não tem nem consciência disso. Sou eu que estou me machucando e me maltratando se eu ficar com isso aqui dentro de mim. É uma questão de consciência. Todas as atitudes que a gente toma no calor de uma emoção, geralmente a gente se arrepende depois, né? Então, de repente, você tá puta com o negócio. O cara pisou na bola com você. E aí você fica puta com isso. O que você faz? Normalmente, não sei você, mas normalmente o que as pessoas fazem? Grita, sei lá, estressa de uma forma e faz um auê e se arrepende depois de ter feito, ou se arrepende depois de ter falado, ou não devia ter feito assim, porque você tomou uma atitude no calor da sua emoção. Então a melhor coisa que você precisa fazer quando você tem uma decepção com alguém, tem uma expectativa frustrada, se recolhe, não fala nada naquela hora não. Se acalma, isso é muito importante, porque senão você pode se arrepender depois de ter falado algo. Principalmente quando a gente está dentro de relacionamento, né? De repente a pessoa marca alguma coisa com você, não vai, e aí a sua tendência é ir lá e falar um monte para essa pessoa. Mas aí depois você fala, nossa, eu não devia ter falado dessa forma. Então, segura a marimba. Depois você fala. E tem o jeito certo e a hora certa também para isso. Então, quem fica mergulhado na raiva ou na mágoa, transforma isso tudo em dor e sofrimento. E diante de um episódio que causa decepção, a gente fica também tomado por 1 milhão de perguntas, né? Por que ele fez isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? E é um monte de porquê sem resposta. Um monte de porquê sem resposta. E aí, dentro desses porquês sem respostas, é que a gente vai mantendo e criando novos sentimentos que são nocivos à nossa saúde. Então, a dica é: se recolha, absorva esse primeiro impacto e depois você comunica, porque comunicar é importante também. Porque quando a gente está mais calmo, tranquilo, a gente pode começar a olhar para a gente mesmo. A gente pode olhar para nós. E deixa eu te falar uma coisa. Embora haja responsabilidade do outro também, quando ele frustra, quando ele deu a palavra e frustra uma expectativa sua, mas esse é um momento de você olhar para você, da forma como você fica quando isso acontece, da forma como você se trata quando isso acontece. Qual é o tipo de tratamento que você dá para você quando isso acontece? O Jorge está perguntando como eu devo reagir em uma relação onde um do casal cria expectativas no outro, porém o outro nem ao menos demonstra interesse em agir conforme o desejo do outro. Eu já vou falar sobre isso, que tem a ver com o desafio de hoje em relação às expectativas. Então, qual é o caminho da superação? Que tem a ver com essa pergunta que você fez, Jorge. Se for possível, converse com a pessoa. Fala para ela sobre os impactos que ela causa em você a partir de uma expectativa que ela gerou e não cumpriu. É um posicionamento que você precisa ter naquele momento. Por isso eu disse que o melhor momento de falar não é na hora da expectativa frustrada, porque você vai estar cheio de sentimentos que podem te gerar reações nocivas. Então, espera, acalma, reflete, e aí sim você comunica. Comunica a ela quais são os impactos. Porque talvez essa pessoa
não está presente para esses impactos, ela nem sabe que ela causa um impacto. Possivelmente, ela leva a vida dessa forma em outras áreas da vida dela. Provavelmente, se é uma pessoa que dá a palavra e não cumpre, dentro de um relacionamento, ela também faz isso em outros lugares. E ela nem está presente para isso. Então, seja a pessoa que comunica o impacto que ela causa. Só que tem uma coisa, quando a gente comunica o impacto que o outro causa, a gente não vai apontar o dedo para o outro e falar: você fez isso, você fez aquilo, você. Porque quando você leva toda a culpa, porque é assim que o outro vai entender, como culpa, tá? Se você culpa o outro pela sua expectativa frustrada, o outro tende a reagir. Se ele se sentir que ele está sendo ameaçado por essa culpa, ele vai reagir. E isso é do ser humano. O nosso cérebro, ele trabalha ou para reagir, fugir ou paralisar. Quando você leva para o outro, porque você fez isso, você fez aquilo, você não sei o que tem, você gerou em mim tal coisa, ele vai reagir. Porque ele quer vencer. É o ego da pessoa que vai estar naquele momento. É ego com ego, porque quando você está lá realmente falando, você fez isso, você fez aquilo, é o teu ego que está falando isso. E o outro vai reagir com o ego também. E o ego, ele não quer nem saber, não é racional não, gente. Não é racional. Ele age puramente no sistema límbico. É briga de ego. Então, a melhor maneira é você, quando vai comunicar o impacto, é você falar o que você sente. Qual é o impacto em você. Independente do que o outro fez ou deixou de fazer. Então, a partir do momento em que eu senti essa expectativa frustrada, eu comecei a me sentir menosprezado, eu comecei a sentir que eu não tenho valor, eu comecei a sentir... E aí você fala o que você sente. E quando eu me senti assim, continua, né? E quando eu me senti assim, teve também um impacto nessa área da minha vida, porque eu não consegui me concentrar. E aí você comunica. E quando você comunica sobre você, coisas a seu respeito, você também dá direito do outro se manifestar sobre as reações dele. Talvez você esteja fazendo um grande benefício comunicando ao outro, porque ele não está presente e vai passar a estar a partir disso. Então traga a responsabilidade para você, não que ele não tenha, mas traga a responsabilidade para você. Fale apenas sobre os seus sentimentos. A melhor maneira de uma comunicação dentro de um relacionamento é essa. E aí, se não for possível conversar com essa pessoa, escreva. Escreve uma carta, escreve um e-mail, leia, releia várias vezes para ver se é aquilo mesmo que você escreveu. E você pode enviar ou não. Tem um exercício que eu faço com meus clientes, que quando a pessoa não está afim de enviar para aquela pessoa, fala: eu não quero enviar, eu não quero. Tá bom, não vai fazer nada forçado, não vai fazer nada contra a sua natureza, mas escreve a carta como se você estivesse escrevendo e fosse enviar para essa pessoa. Ela escreve a carta, lê, relê, e ela pode, ou simplesmente, quando você escreve, você tira daqui e coloca para fora, e isso é poderoso. E aí ela pode ler para uma outra pessoa, só para poder externar aquilo que está aqui dentro, sabe? Também pode funcionar. Então, a melhor forma de você vivenciar essas coisas seria não criar expectativas, né? Mas a gente é humano, a gente cria. Mas vamos pensar aqui se nós conseguíssemos não criar expectativas. Como seria a sua vida
se você fosse uma pessoa que não criasse expectativas? Como seria? Vou falar a minha vida seria, porque eu também crio, tá, gente? Eu trabalho muito nisso. A minha vida sem criar expectativas seria leve, seria divertida, seria mergulhada em paz total. Para mim seria isso. Eu trabalho muito essa questão da expectativa. Mas eu também não fico remoendo que eu não posso ter expectativas. Eu não posso, não aceito não ter expectativas, não aceito, não é isso. Eu fico presente sempre para as expectativas que eu crio. E quando eu crio uma expectativa que ela é frustrada, eu recorro a alguém que já está acostumado a conversar comigo, uma pessoa que eu confio, para compartilhar com essa pessoa o que está aqui dentro de mim. E é incrível essas conversas. Ter alguém com quem você pode compartilhar a tua vida, teus medos, tuas dores, e essa pessoa poder ajudar você a sair desse espaço é algo muito poderoso. Você tem essa pessoa na tua vida? Uma pessoa que você realmente possa confiar? Isso é muito importante. Muito importante. Então, qual que é o desafio de hoje? Dentro dessa proposta do sem expectativas. É só por hoje. Vamos no só por hoje? Só por hoje, abrir mão da sua expectativa. Soltar a sua expectativa. E quando você abre mão da expectativa, você deposita toda a tua confiança em Deus, no universo. Você tem uma expectativa hoje? Me diga se você tem uma expectativa hoje, para hoje, sim ou não? Ou para essa semana? Você está esperando um telefonema? Você está esperando algo de alguém? Te convido a abrir mão, a soltar. Imagina que você tem uma corda e você está segurando nessa corda. Você faz tempo que está segurando nessa corda. Imagina, faz tempo que está segurando essa corda. E essa corda, ela está cortando por dentro da tua mão. Está cortando. E você está segurando. E ela está cortando e você está sangrando. E mesmo assim você não solta. É assim a expectativa quando a gente tem. É assim a expectativa. Machuca. E quando eu solto, tá. Confio. Deixa o universo trabalhar para mim. Você já pôs a sua intenção. Deixa o universo trabalhar para você. Não espera nada. É treino tudo isso, tá, gente? Tudo é treino. Faz o só por hoje. Talvez aquela expectativa vai ser frustrada de novo. Mas se você abrir mão dela, ela não vai doer tanto. Fica presente para o ser humano que você é e para o ser humano que o outro também é. Ele é falho, ele está lidando com alguma coisa. Lembra sempre, uma coisa que me ajuda muito quando eu tenho uma expectativa frustrada é lembrar de que pessoas feridas ferem pessoas. Aquele que não sabe amar é quem mais precisa de amor. Seja você sempre. Seja você sempre. Não queira se vingar. Vou dar o troco também. Não, isso só faz mal para você. Perdoa. Perdoa. E vai viver sua vida. Você com certeza tem muitas coisas para ser vivida. Muitas coisas para viver, para fazer. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, se você tem filhos, se você tem pais e mães vivos. Você tem outras coisas para fazer. Vai se distrair com essas outras coisas que te fazem feliz. E não fica colocando força nisso não. Nessa expectativa aí que só te deixa cada vez mais
doente. E isso causa doença sim na gente. E é nossa responsabilidade, tá? Não é responsabilidade de ninguém. Nós somos os únicos responsáveis. Então o desafio de hoje é esse: abrir mão da sua expectativa, é soltar, botar tua confiança em Deus. Tá, te entrego. Vai ser o que tiver que ser. Apenas confia e vai viver a sua vida. Tá bom? Vai viver a sua vida. É fácil? Não. Mas só por hoje. Tá? Só por hoje. Lembra disso? Só por hoje. Muito bem. O desafio de hoje está entregue. Quero agradecer o tempo de vocês ficarem aqui. Alguém tem alguma pergunta? A Lu está dizendo, eu estou sentindo em paz, algo mudou com o ser. E mesmo vindo as feridas ou alguém ontem mesmo disse algo negativo, eu consegui pensar quem sou eu hoje e não posso mais fazer algo sobre o que já foi. Lu, que incrível! Você captou toda a essência do desafio. Toda ela. É exatamente isso, mulher. Isso é maravilhoso. Agora, tem uma coisa. Você precisa manter isso. E manter exige vigília diária, tá? Todos os dias. É ficar consciente disso que você acabou de trazer. Vai ter momentos que a gente vai cair de novo? Vai. Mas tudo bem, somos seres humanos, eu me permito chorar, mas eu saio logo disso também. Mas somos seres humanos. Mas a maneira como você vive sua vida, se for dessa maneira, você vai ter muito mais momentos felizes e plenos do que o contrário. É incrível essa sua percepção. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida em que eu possa ajudá-los aqui nesse momento? Às vezes vocês escrevem e demoram o comentário para aparecer para mim. Muito bem. Então a gente vai se ver lá no grupo de novo. Eu vou enviar um formulário que é muito importante que vocês, quem está no grupo comigo, responda para que eu possa avaliar também o meu trabalho, para que vocês possam avaliar o meu trabalho, possam avaliar essas lives que eu faço e me trazer feedbacks e ver o que a gente pode melhorar. É muito importante que vocês respondam. Mas eu vou deixar isso tudo lá no grupo, tá bom? E desde já eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Vocês poderiam fazer outras coisas nesse período, mas vocês ficaram aqui comigo. E isso é grandioso para mim. Por que a gente acha que nunca é suficiente no que fazemos? Porque em algum momento, Sheila, lá no nosso passado, algo aconteceu e naquele algo que aconteceu e que nem sempre está consciente, nós determinamos que nós não somos suficientes. Talvez um professor falou algo para a gente, talvez a mãe, o pai falou algo para a gente. E naquele momento, inconscientemente, nós fizemos uma declaração. A declaração de que eu não sou boa o suficiente. Eu vou te falar, eu descobri quando foi que eu declarei isso. Eu tinha por volta de 7 anos de idade, quando eu trouxe isso já em uma das outras lives, sobre a cura da criança interior. E eu tinha a responsabilidade de cuidar da casa com 7 anos. Minha mãe trabalhava, meu pai também, e eu que cuidava da casa. Eu tinha que limpar, fazer o mínimo, né? Lavar a louça, limpar o chão, passar um pano no chão, deixar os banheiros limpos. Eu ainda cuidava da minha irmã, que era 3 anos mais nova que eu, então eu com 7, ela tinha 4. E quando a minha mãe chegava à noite do trabalho dela, quando ela via alguma coisa que ela não gostava na casa, ela me chamava atenção. Isso aqui não ficou bom, limpou que nem o nariz, ela falava para mim. Naquele momento, eu declarei
que eu não era boa o suficiente. Nada do que eu faço é bom. E aquela frase me seguiu por muitos anos na minha vida, até recentemente. E quando eu tive consciência disso, eu fui lá e contei para minha mãe isso. Eu compartilhei com ela o que eu inventei na minha cabeça. Falei, mãe, quando você falou isso para mim, quando você falava para mim que nada do que eu fazia estava bom, eu coloquei na minha cabeça, eu inventei uma história na minha cabeça de que eu não era boa o suficiente. E aí eu sempre tinha que fazer mais e mais e mais e nada estava bom, nunca estava bom. Eu não acreditava em mim, eu parei de acreditar em mim. Porque quando eu fazia isso, quando eu era criança, eu achava que eu estava fazendo bem, mas você falava que eu não estava fazendo bem. Mas hoje eu estou te contando isso para me libertar disso, eu não penso mais assim. Então, normalmente, nasce na nossa infância esse tipo de pensamento. E o mais importante, às vezes a gente vai ficar aí buscando, né? Nossa, em que momento na minha vida aconteceu isso? Não precisa se preocupar com isso. Apenas tenha consciência de que foi uma declaração que você fez em algum momento, está no seu subconsciente, e fala assim, tá, não, agora abro mão disso. É abrir mão também. O Jorge está dizendo que ser humano é um ser difícil. Gosto muito da psicanálise. Está desejando sucesso para mim e para a Lu. Obrigada. Um grandioso do seu tempo passivo. Obrigada. Bom, é isso. Pessoal, desejo a vocês uma quarta-feira maravilhosa, intencional. Vamos ter a intenção de ser feliz hoje? Vamos ter a intenção de ter um dia incrível? Ter a intenção de ser feliz e ter autoestima e se achar grandiosa, grandioso, tá bom? Gratidão imensa, um super beijo para vocês. Já tentei falar com a coroa e não rola. Escreve uma carta, como se você fosse ler para ela e apenas externa aquilo para alguém. Leia para o seu marido ou para um filho. Tenha a intenção de estar presente também para o que ela está lidando, né? Obrigada, Sheila. Obrigada, Lu. Obrigada a todos que estiveram aqui. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário. Um abraço.